Tudo que o ser humano precisa é ter uma cabeça boa e um coração bom. A cabeça boa porque é ela que manda o comando para o corpo. E Paulo descobriu que a igreja é um corpo. Descobriu por uma revelação. O Espírito Santo deu a ele o entendimento que a igreja, a instituição igreja, é um corpo. Nós somos os seus membros. Então alguém aqui é um coração. Alguém é o fígado, o baço. É o intestino. Alguém é o dedinho do pé. Alguém é a orelha. Alguém é o olho, a boca. Mas o mesmo apóstolo diz que é a cabeça quem comanda o corpo. Ele declara que a cabeça da igreja é Jesus Cristo. E por que não é o coração? Por que Deus não deu? Porque nós damos importância a este órgão. Por que não é o coração? Porque o coração é enganoso. Muitas vezes nós fazemos planos e tentamos torná-los planos que são de Deus e eles não são de Deus. Eu queria, baseado num texto, bem rapidamente, falar aos irmãos sobre algumas coisas que eu identifico sobre essa dificuldade de nós fazermos planos. E assentados como os irmãos se encontram, Jeremias capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, versículo 11. E o nosso desejo, como objetivo maior nessa noite, é fazer você encontrar uma razão para mudar a forma como você age em relação aos planos de Deus. A própria oração de Jesus diz que seja feita a tua vontade. Então, se há uma vontade estabelecida no reino, eu preciso conhecê-la. E conhecendo a vontade do reino, eu preciso obedecê-la. E obedecendo o Senhor do reino, eu preciso dar ao Senhor do reino a oportunidade de ser o cabeça, o rei, aquele quem comanda, aquele quem destina e dá ordem a todos os seus servos e súditos. Por isso, ele não é o coração. Porque o nosso coração precisa de Jesus. Vamos ler juntos o verso em Jeremias, verso 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Numa outra versão, diz assim, porque eu sei e conheço os planos do coração de vocês. Planos de fazê-los diferente dos meus planos. Quando nós vamos estabelecer um plano estratégico, existe uma regra, um plano diretor, o plano da cidade, para vocês terem uma rápida noção, levaram-se quase 15 anos, foram 3 gestões de administradores públicos diferentes para votar este ano o plano diretor da cidade do Rio de Janeiro. Ele é maravilhoso, 418 páginas, se vai ser cumprido ou não é outra coisa, mas ali tem de tudo. É assegurado todo tipo de projeto, para todo tipo de gente, para todo tipo de idade, para todo tipo de necessidade, com acessibilidade ou não acessibilidade, com diferença racial, com isso ou sem aquilo, está tudo lá. Alguém parou para pensar nisso? Obrigado, amado. Alguém parou para dizer, vamos começar assim, o meio disso vai ser assim e o final disso vai ser assado. Plano é isso. Plano de guerra. As pessoas se reúnem para entender seus inimigos, seus adversários, quais são as suas armas, como que eles devem lutar. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Quantos aqui tem plano de vida? Eu sei quem tem plano funeral. Até porque a igreja paga para alguns. Graças a Deus nós podemos te ajudar nisso. Mas e plano de vida? Só abrindo parênteses, está em dia, você pode morrer, vai ser enterrado com maior tranquilidade. E plano de vida?
Quem tem um plano de vida, quem pensou assim, olha, o ano passado eu vou fazer isso em janeiro, em fevereiro, em março, abril. Dificilmente nós paramos para fazer um planejamento familiar. Abri uma instituição em Niterói, ela se intitula Trilingue. Nós conhecemos instituições educacionais bilíngue, mas ela se intitula Trilingue e está dentro do currículo daquela escola e estudo de viabilidade econômica social. É um plano financeiro familiar. Desde a criancinha, desde o menorzinho, ensina investimento, como guardar dinheiro, como poupar, como comprar sua casa, como fazer aquilo, como fazer aquilo outro. É um plano de vida. Eu garanto aos irmãos que muitos dos meus problemas seriam diferentes se alguém algum dia me ensinasse um plano de vida. Até tantos anos você vai estudar, depois você vai trabalhar nisso aqui, toma a direção, e depois você vai casar assim, toma a direção, você vai ter filhos assim, toma a direção. Seria muito mais fácil. A propósito, a mensagem da noite pode ser solução para muita coisa na tua vida hoje. Porque alguns podem estar aqui, ouvindo falar de um Deus de prosperidade, mas sem nenhuma direção para sua casa. Não tem nenhum plano, nem de saúde espiritual. O maior plano de Deus para a tua vida chama-se plano de salvação. Eu não venho falar essa noite sobre o plano de salvação. Eu venho, baseado no livro de Jeremias, tentar extrair aqui algumas verdades para nos estimular a pensar num plano de vida. Essa parte introdutória me incomoda porque nós já passamos algum tempo da vida sem uma direção. E muitos, principalmente aqueles que vieram de outros lugares, de outras culturas e de outras religiões, sabem muito bem, pelo menos deveriam saber, a diferença que é servir este Deus. Então a primeira coisa que você precisa colocar no seu plano de vida é: que Deus que eu sirvo? Seus filhos, seus netos, até o teu cachorro precisa saber qual é o Deus que você serve. Eu estava num lugar ontem, na parte da tarde, a trabalho, e vi uma pessoa com um cachorro grandão. E ele falava para o cachorro assim: senta. O cachorro sentava. Cheio de gente, deveria ter mais de 900 pessoas ali naquele lugar. E o cachorro sentava. E ele tinha 2 disquinhos na mão, laranja. E ele pegou o primeiro e fez assim, tuf. Quase que eu fui correndo atrás do disquinho. Muito legal, o disquinho parou. E o cachorro nem se mexeu. Ele pegou outro disquinho e falou assim, pega. Quando ele jogou, antes de dar uma altura de 1,5 metro, o cachorro voou no disquinho e pegou. Puf. Caiu sentadinho com o disquinho na boca. Eu ia pegando o elevador, vi aquela cena, parei e perguntei, por que ele não foi atrás do primeiro? Sabe o que ele falou? Eu não mandei. Se um animal, sem isso que você tem na tua cabeça aí, que chama cérebro, consegue obedecer, imagine você. Plano é isso. O plano para dar certo, Deus é que tem que mandar. O plano para dar certo, Deus é que tem que fazer. Deus tem que te entregar. Plano da semana. E Deus é muito detalhista em relação a isso, porque Ele sabe o que vai dar certo, o que não vai dar certo. Ele não mede a minha capacidade, porque se Ele quer que eu faça alguma coisa, lembra de Noé? Lembram de Noé? Tinha madeira, cola, tinham.
Tinha prego, martelo, gente o suficiente para construir 110 metros por 37 de altura? Não. Mas o plano era de quem? Era de Deus. Você lembra da guerra de Josué em Jericó? Um lugar alto. Além de ser um lugar de difícil acesso, o número do seu exército era menor. E havia uma muralha. E Deus dá uma estratégia, um plano para ele vencer aquela muralha. Bastava obedecer. Eu precisava falar isso na minha parte introdutória, porque nenhum plano de Deus para a tua vida vai dar certo se você não se te colocar disposto a obedecer. Deus pode mandar um anjo na sua casa essa noite. Quantos creem? Quantos creem? Existem anjos mensageiros para isso. Temos inúmeros exemplos. Nós não estamos aqui trazendo nenhuma heresia aos irmãos. Certa vez José, dormindo com Maria, aparece um anjo para José e diz: José, não sai correndo de Maria não, porque Maria está grávida e o filho que nela está gerado será chamado Emanuel. José acorda e fala: ué, que negócio é esse? Eu não tive nada com Maria. Como que a Maria vai ficar grávida? E o anjo vai também anuncia a Maria: Maria, José está querendo meter o pé. Espera um pouquinho. Porque o que está gerado em você vai ser chamado Emanuel e vai salvar o mundo. Maria, certamente, penso eu, acorda José e diz assim: José, eu vou ter um neném. Era o plano de Deus para salvar a humanidade. José e Maria tiveram apenas que obedecer. Por mais difícil tenha sido a história, por mais complexa que seja a sua história, por mais difícil que esteja a sua vida, o plano de Deus é melhor. O plano de Deus para a minha vida é melhor. A primeira verdade que eu quero retirar desse texto e compartilhar com os irmãos nessa direção: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. O que ele está dizendo? Quem sabe qual é o plano que vai dar certo? Ele. Irmão, desista dos seus planos. Olha que é diferente, eu não estou propondo você desistir dos seus sonhos. É diferente. Mas pega aquilo que você planejou e fala assim para o Senhor: Senhor, estou aprendendo que no meu coração não pode ter nada que não seja do Senhor para a minha vida. E joga fora. Aí vai abrir um buraco grandão, você vai falar: ah, Senhor, e agora? Aí agora o Senhor responde: eu é que sei que pensamentos tem a teu respeito. Enquanto você achar que sabe o que você deve fazer da tua vida, Deus não vai mostrar para você um plano, uma direção nova. Abra mão dos seus planos. Aquilo que você pensou para a sua velhice, esquece, você pode nem chegar nela. Ou se você não pensou ainda, comece a pensar, dizendo para o seu Senhor: eu quero dias de paz, dias de alegria, dias de saúde físico e emocional, dias onde eu possa te servir melhor, porque agora eu não vou ter mais necessidade de fazer isso, fazer aquilo outro. Eu vou ter mais tempo para te adorar, para evangelizar, para fazer missões. Eu vou ter mais tempo para estudar a Bíblia. Eu vou ter mais tempo para cultuar o Senhor. Interessante que alguns velhos da Bíblia as pessoas esquecem, né? Mas eu já citei Noé. Você lembra de Enoque? Ele não foi levado aos céus com 18 anos de idade. O cara já tinha uma idade bem avançada. Já tinha passado por muita coisa. Nós vivemos uma geração que não sabemos se vamos ter 30 anos de geração da geração que nós temos. Espero que você tenha compreendido a fala. Uma geração que não vai enxergar muito, porque de tanto usar a tela vai ficar cega. Uma geração que não sabe falar, porque ela abreveia tudo. PV, OBC,
PS. Ela não sabe escrever essência, porque ela não sabe como que é. Ela bota ou então manda o áudio. Uma geração que não tem a menor preocupação com o que é verdade, porque tudo na internet, para essa geração, é verdade. Você não vê, para essa geração, alguém falando assim, eu vou ser pastor, eu vou ser missionário, eu vou dar meu tempo e dedicar a minha vida para o Senhor. E quando você diz isso, não quer dizer que você vai ser pastor de igreja, não. Você pode ir para a faculdade e tomar conta de gente lá, com uma célula lá dentro da faculdade. Você pode ir no seu trabalho, como um diretor executivo, como CEO de uma grande empresa, exercer missões. Mas as pessoas não querem mais compromisso com o que é reino, porque o plano de vida dela não é o Senhor. Uma geração que não está preocupada mais com casamento. Sabe por quê? Porque já desacreditou na família. Vem de pais desestruturados. Vive numa comunidade onde não existe família. Num lugar onde a família não é respeitada. Num lugar onde a casa... Hoje eu recebi um papel de uma pessoa que agrediu a esposa, e perguntou assim, o senhor pode me defender? Eu procuro a defensoria pública. Negócio é esse, bater em mulher, rapaz. Ah, mas eu posso ser preso. Pensasse antes. Agressão verbal, moral, física, seja qual for, você não pode cometer. Hoje as pessoas não querem mais respeito. Vivem da forma como quiserem, por conta de uma geração que já está o quê? Perdida. Mas eu acredito que Deus tem um plano para essa geração. Quantos creem nisso? De mudança dessa geração. Não é mudar para que eles se tornem diferentes. É eles serem diferentes para que eles sejam diferentes. Eles possam persistir nos princípios dos quais a tela tirou. A tela tira. Se preocupe com isso. Porque essa liberdade que nós estamos tendo hoje tem sido uma das causas da destruição da igreja. Onde pode tudo. E se falar que não pode, não fica. Procura uma igreja onde que pode tudo. Se pregar o que Deus quer, o plano de salvação como ele é, ele vem uma vez só e vai embora. Lá eu posso fazer isso, posso fazer aquilo outro, posso fazer aquilo outro, posso fazer aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. E tudo em nome de Deus. Isso que mais me assusta. Confesso aos irmãos, me assusta ver crentes aqui que não são crentes. Porque o crente, que é crente, ele entende que Deus conhece os seus pensamentos. Deus sabe o que você está pensando agora, do que você está ouvindo. Eu sou apenas um transmissor, você é o receptor. Então, na comunicação, a junção dessas duas relações é comunicação. Mas tem gente que está aqui que não está aqui. Tem gente que só está a casca aqui, só está o corpo. Está pensando lá, não sei aonde, não sei o quê. E vai lá e volta. Sabia que TDAH é uma doença nova? Quantos sabiam disso? TDAH é uma doença nova, não é uma doença do século passado. Então pode ser que tenham adultos com esse diagnóstico, que não sabem. E passam por cima disso. Sabe o que é síndrome? Sabe? É a junção de várias coisas. Ele chega na igreja com várias coisas. Aí Deus quer falar e ele está o quê? Preocupado, uma porção de coisa menos o Senhor. Você precisa ouvir mais sobre isso. Pessoas aceleradas, ansiosas, pessoas que vivem muito mal, mas não assumem diante do Senhor. Ao invés de colocar para o Senhor, Senhor, se o Senhor sabe tudo a meu respeito, eu quero algo melhor do que eu estou vivendo. Eu quero algo maior do que eu tenho.
Eu quero algo tão grande quanto o Senhor. Para a glória de quem? Do Senhor. Davi não era tão grande quando teve Golias à frente. Mas Deus tinha um plano para Golias. Qual era o plano de Deus para Golias? Você vai perder a cabeça, Golias. Você já parou para pensar nisso? A gente sempre pensa no plano de Deus para Davi. Mas o povo dos filisteus foi humilhado. Que aquele homem grandão perdeu para um garotinho que não tinha armadura, o cara não conseguia andar, ele não conseguia subir no cavalo de Saul. A espada era maior do que ele, a força que ele teve que empenhar para arrancar a cabeça daquele cara era 2 ou 3 vezes mais do que o seu próprio peso. Eu imagino algo assim. Algo muito esforço pessoal, para que todo mundo visse o tamanho de Deus de Israel, para que todo mundo enxergasse o Deus de Davi. Sabe esse esforço que você está demandando de forma sobrenatural? É para todo mundo ver o tamanho do teu Deus. É para Deus continuar fazendo o que é da vontade dEle. Mas quando você resiste a isso, meu querido, você tira Deus de cena, está tudo errado. Será que tem jeito quando tudo está dando errado? Tem. Segunda verdade da noite. Vamos ver o plano. Como que esse plano ele é estabelecido? Deus estabelece um plano de paz e não de mal. Então, o plano de Deus, primeiro, não gera confusão. Se é paz, não pode ter o quê? Confusão. Segundo, o plano de Deus, além de paz, não gera divisão. Confusão. Fatores externos. Tentando tirar a atenção e você acaba não fazendo aquilo que Deus quer. Divisão. Fatores internos. Mais uma vez, a tentativa de tirar de você a atenção para que você deixe de fazer o que Deus quer. E o terceiro, o plano de Deus é simples, não é complicado. Quando chegar um negócio na tua casa, via Sedex, muito complicado, irmão, não é de Deus. Não é de Deus. Não tem nada que Deus mandou você fazer que é complicado. Primeiro, tudo de Deus tem manual. Qual é o manual? Qual é o manual? E não está em chinês. Você compra, chega na sua residência, compra através da sua vida, do seu sacrifício. Aí Deus envia a bênção, chega até a sua casa, está escrito em mandarim. Você tem que montar a coisa. Você não vai conseguir montar. Então, o que Deus manda para a tua vida, se não tem essas características, isso gera paz. Quando chega na tua vida é complicado, irmão, você para a hora e fala, Senhor, o pastor falou que não é complicado, tem alguma coisa errada aí, alguma coisa espiritual está errada, alguma direção que eu estou dando para aquilo que não é para dar, me ajuda a ajustar, porque não pode ser complicado. Porque Deus sabe que se for um pouquinho difícil, você vai desistir. Se Ele mandar você fazer alguma coisa que seja um pouquinho difícil, você vai parar no meio do caminho. Então, tudo que Ele manda eu e você fazermos, Ele sabe que nós somos capazes de fazer. Basta fazer. Tem um negócio? Basta ser fiel ao Senhor. Quer prosperar? Semeie. Está doente? Basta ser fiel ao Senhor. Tem sonhos, seja eles quais forem? Basta ser fiel ao Senhor.
Está com algum problema ligado no mundo espiritual? Hoje conversei com uma pessoa na parte da tarde, ela falou, eu estou trabalhando, estou em tal lugar, não sei o quê, acabei de vir de um centro de macumba. Eu falei, vai para a igreja. Ela, não, mas vai para a igreja. Crente que frequenta centro de macumba vai arrumar problema para a casa dela. Ou vocês duvidam? Duvidam? Não precisa ser centro de macumba. Festa junina, festa pagã, amigo que bebe, homem casado com mulher solteira. Tudo isso arruma o quê? Problema. Dinheiro fácil, oportunidade de lesar o erário público. Sabe o que é isso? Corrupção. Tudo isso, todo dia, alguém vê. Eu lembro que o meu pai, talvez a minha mãe não lembre disso, se você puder, pense nisso. Meu pai falava assim, eu já fui em lugares que tem olho de boi atrás da porta e sal grosso. Aí eu cresci, eu falei para Deus assim, será que é possível os crentes botar olho de boi? Aquele olho de boi é aquele negócio que você compra na casa de macumba, né? Espada de São Jorge e sal grosso. Um dia eu fui visitar um irmão. Cheguei lá, a primeira coisa que eu vi num altarzinho assim foram bala de Cosme e Damião, olho de boi e um copo cheio de água com sal grosso. Falei, Jesus! E o irmão apareceu na porta e diz, a paz do Senhor, meu irmão. Eu falei, de quem que é aquilo lá? Naquilo lá é da minha mãe. Eu falei, mas na tua casa? Porque na minha casa, eu e a minha casa só servimos a quem? Ao Senhor. Joga fora o plano velho do diabo para a tua vida, meu irmão. Sabe, aquela roupa que você usou lá onde que não era para usar. Aquele tipo de comida que você comia lá onde que não era para comer. Aquele tipo de atitude, comportamento, fala que você falava que muitas vezes você não entendia o que estava fazendo. Joga fora, em nome de Jesus, meu irmão. Tua vida vai mudar. Fique preso a isso que você vai ver onde você vai parar. Pastor, será que então eu preciso fazer alguma coisa? Não, o Senhor pode te mostrar. E Ele vai mostrar. E você vai ter a capacidade, sozinho, de dizer ao Senhor, Senhor, os teus planos para a minha vida. Terceira e última característica. Dar-lhe-eis um futuro e uma esperança. Na minha versão, amados, não é tão diferente quanto a isso, mas diz assim, planos que darei a vocês esperança para o futuro. Pressuponho que os planos que eu tenho não me dão esperança. Eu não tenho nada de bom como resultado naquilo que eu estou produzindo, se não for com o Senhor. Comece a produzir alguma coisa com o Senhor. Comece, peça ao Senhor, eu quero produzir alguma coisa com o Senhor. Eu quero fazer alguma coisa para o Senhor ver que sou eu que estou fazendo. Consegue entender isso? Vamos lá, galinha bota o quê? Bota ovo. A mangueira dá o quê? Manga. A laranjeira dá o quê? Laranja. A roseira, com todos os seus espinhos, dá o quê? E você? E você? O que é que você tem produzido? Se tudo na natureza se multiplica. Estou falando de coisas que você não é tangível. Tangível é alcançável, que você não consiga enxergar. A bananeira dá o quê? Por favor? Banana. A parreira dá o quê? Uva. Tudo dá alguma coisa. E você?
que você já produziu até hoje? Eu posso considerar que Deus está te dando uma oportunidade. Os planos que Deus tem para você é de esperança e de um futuro. Sai daqui hoje, vai em casa, depois do coro, se ajoelhe e diga-se: Senhor, manda o teu plano para essa semana. Eu vou obedecer. E no próximo domingo, quando o meu pastor me perguntar novamente, eu já vou ter uma resposta para ele. Porque muitos de nós não temos respostas. Muitos de nós não temos nenhuma resposta a dar para o Senhor. Querido Deus, pedimos ao Senhor estes planos, dos quais são novos e queremos recebê-los, porque os velhos já não servem mais para nós. Pedimos os teus planos porque mudam a nossa vida e a nossa visão de prosperidade. Pedimos os teus planos porque através dele encontramos esperança para o nosso futuro. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos dê de maneira clara qual é a tua vontade, que é boa, perfeita, agradável. E como podemos, Senhor Deus, ter acesso a isso, para que todas as outras coisas na nossa vida sejam frutíferas e abençoadas, em nome de Jesus. É o que eu lhe peço e oro hoje e sempre. Amém. Continue de cabeça baixa. Pode ser que hajam vidas aqui que entendeu o recado do Senhor e que vai pedir ao Senhor ainda hoje, para que o Senhor mostre, revele a você o seu plano para essa semana. Não complica muito a vida de Deus, não. Fala assim: Deus, eu quero um plano para 50 anos. Só para a alegria de alguns irmãos, o STF já declarou que não precisa mais fazer prova de vida para quem está vivo. Você está vivo, irmão. Não precisa provar que você está vivo. Mas se você está morto, você precisa de Jesus. Se a vida que você está levando você não está gostando mais, o plano que você tinha para você, você não gosta mais, você pode pedir agora que Deus vai te mostrar. Um plano novo, uma direção nova, vai conduzir tua vida para um momento de esperança que você nunca viu. Se você deseja e crê nisso, eu queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus. Coloque-se de pé e diga: Senhor, eu creio nessa palavra que eu estou recebendo essa noite. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe a cada um desses irmãos. Deus abençoe o irmão que estava de pé, está com o mãozão lá atrás, levantando, falando assim: pastor, eu estou aqui, eu creio nisso, Senhor. Eu creio nisso, Senhor. Pai bondoso, abençoe cada uma dessas pessoas, que em teu nome eles acreditam na tua palavra. Não é na minha palavra e nem naquilo que eu sei que o Senhor pode fazer, mas é na experiência deles que eles irão produzir fé. E através da fé individual, produzirão esperança e o amor ao Senhor. Será multiplicado, Senhor Deus, de forma abundante. E a tua graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, será estabelecido em tempo, Senhor Deus, eterno, sobre a vida, sobre a casa, e por onde eles passarem, eles serão abençoados, em nome de Jesus. Amém. Louve ao Senhor.